E aí, galera, Flamengo atropela o Corinthians 4-0 no Maraca lotado. Pedro fez 2, Arrasca fez 1, Cebolinha fez 1. Parecia jogo de casados contra os solteiros. Parece que tinha meninos em campo. O Corinthians foi com o time titular? E aí? Diz aí. Já meta o dedo no like, ative o sininho e se inscreva no canal para ajudar a gente. Crédito de imagem é ESPN Brasil, Grupo Disney. O link se encontra abaixo na descrição. E vamos curtir nosso momento. 4-0 do Flamengo em cima do Corinthians. Vamos para os gols e aí eu já vou dando boa noite aqui para os nossos companheiros dessa tarde, meus e de vocês, fãs de esportes. Fala, Fábio, tudo bem? Marcela, boa noite a você, Pascoalzinho, boa noitezinho, a todos que nos assistem. É isso, Marcela, é o jogo de um time só, né? Um jogo gigantesco, né? Que mobiliza nações, como a gente fala. Dois times de camisas poderosas, mas que só um, o Flamengo acabou fazendo um jogo quase que perfeito, né? Se não perfeito, um time com muita intensidade, um time com muita genialidade, né? Principalmente nos pés do Arrascaeta, um time que marcou o Corinthians sob pressão, principalmente no início do jogo. E, enfim, o torcedor do Flamengo sai bem feliz do Maracanã cheio, e o Corinthians uma atuação muito abaixo do que se era esperada para um tamanho, né, de partida como esse. Um time que não soube marcar o Flamengo, que não soube ter a intensidade que o jogo pedia, e o placar, assim, é um placar elástico, um placar poderoso, mas que fez jus aí ao que foi apresentado dentro dos 90 minutos. É isso que eu ia falar. É um placar elástico, mas realmente o placar que o Flamengo mereceu. E olha que o Hugo ainda fez boas defesas nessa partida. E a boa notícia também, mais uma boa notícia para o Flamengo, Pedro titular, de volta à titularidade do Flamengo hoje. Zinho, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela, boa noite para você, para o Fábio, Pascoal, fã de esporte. É um prazer estar com vocês, é claro, Sport Center, e colaborando, né, com aquilo que o Fábio falou aí, de um jogo de um time só. Eu diria que, assim, do que eu vi no ano das exibições dos times brasileiros, essa foi a melhor partida de um time brasileiro no ano. Jogo, né? De qualidade, de postura, de equilíbrio, de domínio, de se impor, né? De usar o fator campo, sua torcida, ir para cima. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e, poderia ter sido 6. Se o Flamengo, né, as chances que foram criadas, que Pedro saiu na cara do gol, Pedro ia fazer um gol, ele podia até ter rolado pro Gerson, né? Mas aí o cara dá uma caneta, dá um drible, é centroavante, está voltando depois de 7 meses, ia fazer um gol para ter placa para ele, né? Então, assim, foi a exibição do Flamengo, para mim, a melhor do ano. Volto a repetir isso, merecidamente vence, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro, e um Flamengo que vinha aí de alguns resultados de empate, né? Mesmo criando mais chances, mas tinha algum já tipo de cobrança, oscilação da equipe, jogou na altitude, não rendeu o que podia render, tá com... Não é que corre risco sim na fase de Libertadores, fase de grupos, né? Para mim vai classificar, mais tem que jogar, e se jogar esse futebol que jogou hoje, Marcela, tem futebol para classificar e para brigar pelo título da Libertadores. Pois é, Zinho, na verdade, esse Flamengo, desde o começo da temporada, já falávamos, é um time que vai lutar por todos os títulos. É um super Flamengo, mas ele vem amadurecendo a cada partida, Pascoal. É impressionante como esse Flamengo consegue mostrar um melhor futebol a cada jogo. E hoje concordo demais com o Zinho, melhor jogo do Flamengo no ano. Concordo também. É bom a gente já chegar concordando com o Zinho quando ele volta de férias. É verdade, tem isso também. Isso dá uma certa vantagem pra gente. Isso dá uma certa vantagem pra gente. Boa noite, Marcela. Boa noite, Zinho. Saudade do Zinho. Aí, capitão, boa noite. Você veja como é que são as coisas, né? O Flamengo deu um banho de bola no Corinthians. Não é que isso... É muito distante. Por isso que o time do Flamengo é incomparável. É incomparável. Muitos as. Porque não tem como competir com o Flamengo. O Flamengo jogando o que pode jogar, não tem competição. Não tem como. É um negócio absurdo. 4-0, como diria no interior, forante o baile. E ainda exagerando na categoria. Gente, o que o Arrascaeta jogou,
Quando eu falo para vocês que o Pedro faz falta, não é que faz falta pro Flamengo, o Pedro faz falta para a seleção brasileira. O Pedro é diferente dos outros, ele tem o perfume que a bola gosta. Se ele não dá o passe pro gol, ele faz o gol. Se ele ajeita a bola, é um baita jogador. Aquela de calcanhar que ele ajeitou no primeiro tempo, ele imaginou uma coisa e saiu outra completamente diferente. O treinador do Corinthians que está chegando, né, o Dorival Júnior, vai ter muita dificuldade para articular esse time. Hoje o Memphis se machucou. Sem o Garro, que deve levar mais um bom tempo fora do time do Corinthians. Não sei qual é a gravidade da contusão do Memphis, mas pode ser uma pancada, pode ser uma contusão mais séria, a gente não sabe. O time do Corinthians hoje parecia o casado contra o solteiro, um catado de um lado e um time profissional do outro. Um time de profissionais jogando contra um time de meninos. Foi um banho de bola. A diferença entre o Corinthians e o Flamengo é alarmante. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado e muitas vezes até pensativo. É bom que fique, porque o time do Corinthians é isso aí, gente. Mas é o campeão paulista. Mas essa é a diferença do Corinthians para o Flamengo, ou agora, nesse momento, o líder do campeonato. O Pedro tá voltando agora, não tá? Tá voltando agora. Quantos gols ele já fez? 3. É isso? Quantos gols ele já fez? São 4, né? Porque foram 2 hoje. 4 gols e uma assistência hoje. Tá ruim. O Pedro é demais, gente. O Pedro é Pedro, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. O lateral direito arrebentou com o jogo. O lateral esquerdo foi inteligente. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e coisa boa no Flamengo. No Corinthians, eu estava procurando o Romero. Tentei ver o Romero. O Romero parecia assustado. E o Roberto, quase nem Não, o Roberto não pegou na bola. Você viu ele pegar na bola? Pegou uma no cantinho ali que ele tentou. Gente, é muito pouco. E vamos falar sobre isso também. Se erra o Orlando ao escalar esse time do Corinthians, né? Porque um 4-3-3 do jeito que estava no Maracanã, sem ter um meio-campo mais forte, aí coloca o Romero. Que coloca o Romero, pelo amor de Deus? Eu já comecei a minha cornetagem também em cima do Orlando, mas o Orlando não estará à frente desse time do Corinthians, tá? Eu tenho uma tela para mostrar para os fãs de esportes que são os números desse jogo, desse Flamengo e Corinthians. 4-0, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola do Flamengo, no final das contas, 53,5% contra 46,5%. Finalizações, 17-8. Finalizações no alvo, 6-2. Ações na área rival, 33-12. Grandes chances, 5-0. E escanteios, 10-3. Fábio, a gente fala aqui que muitas vezes esses números, eles mentem. É a matemática do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Hoje foi exatamente isso que aconteceu na partida. É que a posse de bola, Marcelo, quando a gente olha ali um pouco parecida, foram os momentos que o Flamengo deu a bola para o Corinthians, né? Que o Flamengo começa com uma intensidade muito alta, marcando sob pressão, tendo controle do jogo. E aí quando faz o gol, e o gol sai muito cedo, né? Antes dos 5 minutos. Então o Flamengo abre o placar e em algum momento do primeiro tempo, ele abaixa um pouquinho a linha, dá a bola para o Corinthians para jogar um pouco mais em contra-ataque, um pouco com as linhas mais próximas. Então foi isso que aconteceu. Quando o Flamengo sentia a necessidade de pressionar o Corinthians e ter a bola, o Flamengo teve. Quando o Flamengo, dentro do jogo, criou uma situação para dar a bola para o Corinthians, para tentar abrir espaços também, isso foi utilizado. Então é por isso que a gente vê o percentual de posse de bola um pouco mais parecido. Mas com relação a controle de jogo, situações criadas, intensidade, ficou muito clara a diferença no jogo de hoje. Eu acho que tem muita relação, Marcela, com o que você falou, com a escalação que o Corinthians entrou, né, no jogo de hoje. Assim, o Flamengo ele tem duas questões que são básicas para o adversário, que é controlar o ímpeto do Flamengo nos primeiros 15 minutos, onde o Flamengo coloca uma intensidade de jogo muito alta, e você povoar o meio-campo a ponto de que o Flamengo não tenha esse controle. E nada disso aconteceu. O Flamengo conseguiu usar a intensidade durante os primeiros 15 minutos, por isso que faz o gol também logo no início, e o Corinthians não conseguiu povoar o meio-campo, não conseguiu criar dificuldades de marcação. Então isso foram um dos fatores que acabaram propiciando aí ao Flamengo esse grande resultado. E fora isso, a intensidade de jogo, né? Para você enfrentar um Flamengo
nesse nível e não colocar intensidade de marcação, enfim, correções de posicionamento, o Corinthians apresentou hoje muitas falhas defensivas, então é isso. São dois times, como eu falei, de camisas poderosas, mas que hoje ficou muito claro, assim, nem sei se essa diferença é tanta, né? Se o Corinthians é tão abaixo do que o Flamengo pode apresentar dentro do Campeonato Brasileiro, mas hoje, no jogo de hoje, isso ficou muito claro, assim, a diferença foi muito grande. Eu fiquei até me questionando, será que a diferença do Flamengo para o Corinthians é isso tudo mesmo que a gente está vendo? Sabe o que me lembrou, Zinho? Me lembrou Argentina e Brasil. Aquela goleada da Argentina, o último encontro entre a Argentina e Brasil. Eu ficava, mas que coisa absurda, sendo o Corinthians do Brasil, logicamente. Ozinho, e tem uma coisa também, muitos erros individuais e acertos individuais do Flamengo, né? Mas é claro que quando você começa errando na escalação, você facilita muito para os erros individuais e para os acertos também do adversário. A sua comparação foi muito boa, Marcela. Até eu não gosto muito dessa comparação, porque quando fala Brasil e Argentina, né, eu fico um pouquinho irritado, né, um pouquinho chateado. Mas eu tenho que concordar com você. Mas eu concordo, sabe o quê? Assim, o Brasil, fazendo um paralelo, a seleção brasileira tem jogadores de alto nível como a Argentina tem. Sim. Só que o Brasil não tem um time pronto, não tem um time organizado. Tanto é que está trocando, já trocou de treinador. Aí vem para o Flamengo e para o Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores. Há pouco tempo foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras, que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Né? Ganhou com autoridade, ganhou no Allianz Parque no primeiro jogo, né? Já ganhou fora de casa. A gente aqui elogiava o Corinthians, que encontrou um modelo de jogo, uma estrutura de jogo. A gente elogiava o Yuri Alberto, artilheiro, Memphis Depay, um meia atacante. A gente estava aqui elogiando o Carrídio, que era um motorzinho do time, que vai e volta. Né? Aí tinha o Garro nesse time, o Romero não estava, o Coronado machucado. Mas eu, particularmente, olhava assim, um crescimento do Corinthians com bons jogadores e até montando uma estrutura de elenco para ter peças de substituições. Mas aí o paralelo é o seguinte: hoje, o treinador que era da seleção caiu e muitas vezes ele estava no Maracanã assistindo esses jogos para convocar jogador para a seleção. Hoje ele estava olhando o time, o que ele vai ter que fazer para a apresentação dele segunda-feira em diante. Então já começa por aí, você não tem o treinador. O treinador que está interino, coitado do Orlando lá, está tentando montar alguma coisa. Eu até... vocês estão falando de escalação, mas o que ele poderia fazer tão diferente? Porque esse time que entrou em campo é o time que vem jogando também do Corinthians. Não tem muita coisa diferente, não. Vai botar mais um volante para fechar mais o meio-campo? De repente, pode ser. Mas o Carrídio, eu via sempre ele jogando mais como um terceiro homem de meio do que um meia pelo lado direito. Aí, o posicionamento dele eu não gostei hoje. E aí pega o Flamengo numa tarde inspiradíssima, porque o time do Flamengo que jogou hoje é o time titular do Flamengo. A gente tem a dúvida não. O Alexandre, se quando melhorar, ele é o titular na lateral esquerda. Mas o restante, até o Bruno Henrique, eu não sei se é o titular nesse time. Porque o Everton Cebolinha, antes da lesão, ele que estava sendo titular do time. Então tem essa disputa. Mas você pensar no meio-campo com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Gerson, esse é o meio-campo titular. A zaga é a titular. O Danilo está buscando o espaço, pode virar um jogador titular, mas ele, Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley na direita, o Rossi no gol. Inspiradíssimo esse time titular, e quando olha para o banco, aí o Pascoal dá aquele sorriso, né, Marcela? Quando olha para o banco, aí vai buscar Plata, vai buscar Luiz Araújo, tem Alan no banco, ainda tinha Michael, tem muita peça de reposição. Aí essa diferença para um time que perde essa organização, o Corinthians perdeu aquela inspiração, aquela alegria. Eu vi um Corinthians apático hoje e o Flamengo atropelou. Também quando você já tem um 3-0 no primeiro tempo, é difícil você... Um gol com 4 minutos de jogo, você vai perdendo ali o seu brilho e é difícil você reencontrar. E foi isso também que aconteceu com esse Corinthians. Mas eu quero falar do Pedro, porque escutávamos o Pascoal na redação falando maravilhas do Pedro. Hoje todo mundo só vai falar maravilhas do Pedro. Aliás, o Pedro merece muitos elogios há muitos anos. E eu quero colocar os números do Pedro para vocês, fãs de esportes, porque ele foi o primeiro do ranking do time em vários itens. Gols, 2, 1 assistência, 5 finalizações, 3 certas.
chances criadas, 3 e 10 ações na área rival. O primeiro jogo dele como titular desde 1º de setembro do ano passado, quando ele se machucou, e o Pedro tem uma recuperação realmente incrível, até em tempo também, né? Ele se recupera muito rapidamente depois de romper ligamento. Pascoal, titular do Flamengo, titular da seleção brasileira também, já recuperou a titularidade? Eu até outro dia fiz um desafio, né? Falar rapidamente um centroavante que joga mais que o Pedro e pode jogar com a camisa da seleção brasileira. Olha o silêncio, ó. Dá pra escutar o pernilongo voando, ó. Dá pra escutar. Por quê? Porque ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele é o único que tem a característica de centroavante, né? Nós temos alguns bons jogadores que jogam como 8,5, não como 9. Né? 9 dentro da área, jogador de definição, jogador que o Zinho adorava lançar para ele fazer gol, jogador que o capitão detestava marcar porque ele está sempre presente na grande área e sempre é capaz de criar alguma coisa quando a bola chega. Nesse calcanhar aí, ele imaginava que o Arrascaeta vinha por trás, mas aí o Arrascaeta está um pouco distante. O Pedro é um jogador que faz muita diferença, inteligente demais, sabe jogar dentro da área, sabe jogar fora da área. O gol que ele faz, que a bola sobra para ele, que ele bate de primeira, na falha da saída do goleiro do Corinthians, é uma coisa impressionante. E faz um gol de pênalti. Depois a gente vai falar do pênalti. Eu achei que não foi nada, mas tudo bem, o árbitro deu pênalti. E ele foi lá e bateu o pênalti. Aliás, vou até falar para vocês como hoje o pênalti deve ser batido. Porque os goleiros são muito grandes. Por exemplo, o goleiro do Corinthians tem 2 metros. Com a envergadura que ele tem, com o salto que ele dá, ele vai chegar na trave, onde o jogador vai bater a falta. Então, ele pode bater o pênalti, ele pode pegar. Então tem que bater forte no alto. Se conhecem também, né, Pascoal? Tem isso também. Se conhecem os dois. Claro. Aí o Pedro bateu forte no alto para evitar que o goleiro fizesse a defesa. 1 assistência, 2 gols, 5 finalizações, 3 certas. Não tem, são os números absurdamente positivos para o Pedro e a gente torce muito que ele consiga uma recuperação plena, porque, como disse o Zinho, depois que a vergonha que a gente passou contra a seleção da Argentina, o Pedro precisa voltar a vestir a camisa do Brasil. Bom, é isso que ele está demonstrando, né? Recuperação plena mesmo. Em 3 jogos, 4 gols. Quem tem Pedro tem muito, Fábio. E a decisão do Felipe Luiz também, né? Até com relação à formação do ataque, né? Porque, enfim, a gente olhava para uma prévia ali que poderia ser o Bruno Henrique como 9, o Michael pela esquerda, e aí ele vem com essa formação do Pedro centralizado, né, o Cebolinha pelo lado esquerdo, e aí o Gerson fazendo essa função ali de meio campo, enfim, ocupando também aquele espaço pelo lado direito, abrindo em muitos momentos esse caminho para os avanços do Wesley. Então é isso, mas não, o Pedro ele é muito diferente, né? Ele é um jogador que, enfim, está voltando de lesão, né? Após 7 meses de parado, enfim, tem essa questão de ritmo de jogo também, de intensidade, mas ele faz muito bem as funções que se pede de um 9, né? Ele faz a parede na hora certa, ele incomoda o adversário, tem a técnica também para finalização, para o drible, enfim. E hoje fez uma partida muito interessante com relação aos gols e também a movimentação que ele consegue produzir, principalmente para os companheiros que vêm de trás, caso do Arrascaeta, do De La Cruz, enfim. Então é um jogador muito diferente que faz muito bem a esse esquema do Felipe Luiz no Flamengo. Ô Zinho, a pergunta é, já voltou ao nível pré-lesão? Se não voltou, tá bem perto, né? Ou então vai voltar melhor do que quando saiu. Não, o jogo de hoje voltou. Agora vamos ver se ele vai dar essa sequência. Espero que sim. Se analisar pelo que ele fez hoje em campo, nível Pedro de seleção brasileira, nível Pedro de artilheiro de Libertadores, de eleito melhor jogador de Libertadores, de campeão de Libertadores. É espetacular, né? Eu assim, um time que tem um centroavante que é homem de área, mas tem qualidade para sair da área, sim, é um privilégio. Por isso que ele é diferenciado. Porque o Pedro não é aquele cara pesadão, pivôzão, grandalhão, que fica só lá dentro da área, esperando o cruzamento. Pelo contrário, volto a citar o lance que ele poderia até passar a bola para o Gerson cai ajoelhado, meio que reclamando assim, pô, toca em mim, que é gol na hora. Mas eu entendo, né, o centroavante, a jogadaça que ele faz, é uma jogada de um cara com uma técnica diferenciada. Quando ele recebe, gira, joga, dá debaixo da perna aí do Amália, né? E ganha na força, mostra que ele já está com potência física
porque ele segura os zagueiros, ele consegue arrancar com a bola, né? E aí o Hugo faz uma defesaça com os pés. E os lances todos, né? O pivô que ele faz várias vezes, mostrou aí um lance agora ali com o De La Cruz. O Flamengo não teve só 5 ações na área, não, né? Não estou cornetando o pessoal nosso aí que montou, não. Mas eu acho que teve pelo menos umas 8 ações de área ali, de chance de gol que o Hugo defendeu. É verdade. Bom, e falamos aqui de, lógico, foi uma grande atuação coletiva do Flamengo, o time jogou demais hoje, mas podemos citar muitos jogadores individualmente, porque eles também foram muito bem. Daqui a pouco vamos falar dos erros individuais do Corinthians também. Mas eu quero falar do Arrascaeta. O Arrascaeta bem, e é isso que ele tem demonstrado nas últimas partidas, ele consegue fazer jogos incríveis e ajuda demais esse Flamengo. Claro, isso já há muitas temporadas. 5 gols ele tem em 5 jogos neste Campeonato Brasileiro. 3 assistências, 8 participações em gols. A minutagem dele para participar de um gol é de 47,6. Entre os jogadores com pelo menos 150 minutos nesse Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro no ranking em todos esses itens. Ô Pascoal, o Arrascaeta no ano passado, e quando ele tem problemas físicos, é claro que ele vai ficando para trás, é claro que ele precisa sair, é claro que ele precisa tratar. Quando ele está bem, ele tem demonstrado isso, 5 jogos no Campeonato Brasileiro em 6 rodadas, é algo que a gente não via do Arrascaeta. O Arrascaeta joga uma, fica outra fora, depois fica mais uma semana se recuperando. Ele, com essa sequência e demonstrando esse nível de futebol, é para o rubro-negro carioca sorrir à toa. Georgiano de Arrascaeta, como diria João Guilherme, o debochado, porque ele é um debochado em campo mesmo, né? Ele é um cara que debochado mesmo. Ele consegue enxergar lances que às vezes os outros jogadores não enxergam. Ele consegue se posicionar de forma que os outros não conseguem fazer a marcação. Ele tem inteligência para bater fora da área e fazer o gol. Tem capacidade de articulação para encontrar um companheiro melhor colocado. Bate bem falta, bate bem escanteio. É o chamado jogador completo, né? A grande preocupação foi quando ele sofre o lance do pênalti, que o árbitro marca o pênalti, para mim não foi nada, mas que o árbitro marca o pênalti, que ele cai, há uma grande apreensão, né? Será que machucou a Arrascaeta? Essa é a primeira coisa que pensa o torcedor do Flamengo. Será que machucou a Arrascaeta? Não, ele estava legal, conseguiu caminhar depois. Vai dar um calorzinho no coração, né? Porque o torcedor se preocupa com isso, porque com a Arrascaeta em campo, o ritmo é diferente, o tom do jogo é diferente, porque ele sabe fazer o meio de campo funcionar com velocidade para chegar no apoio. Hoje o Gerson fez um trabalho assim tático espetacular. Mas o cara que decidiu, o cara que destruiu o jogo, né? Mais uma vez, o Arrascaeta e o Pedro jogando de centroavante, é muito diferente. Georgiano de Arrascaeta, ele bem, não tem meia atuando no futebol brasileiro que seja melhor que ele. Mas o melhor meia que joga no futebol brasileiro, que é brasileiro, joga no Internacional, que é o Alan Patrick. Esse é o melhor meia brasileiro que está atuando. Ele é o melhor meia do futebol brasileiro, que joga no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Fábio, é impressionante, né, o Arrascaeta. O Flamengo quando parece que ele está indo já para o fim, né, para a reta final, ele volta. Mas é que também ele vai, assim, hoje ele encontra um espaço no Flamengo, Marcela, que é mais próximo da área. Talvez não, né? O Flamengo tem jogadores que colocam intensidade, né? Então, caso do Gerson, do De La Cruz, do Pulgar, e aí deixam essa questão de criação, né, a critério ali do Arrascaeta. Então é um jogador que pensa, né, como o Pascoalzinho falou, ele pensa diferente dos demais, ele sabe o momento de encontrar um companheiro, ele sabe o momento de levar para uma jogada individual, na hora que ele tem que fazer um passe, na hora que tem que fazer o arremate a gol. Tem uma questão física ali, então acho que o Flamengo, o Felipe Luiz, sua comissão, logicamente sempre tem uma preocupação com relação à minutagem do Arrascaeta, mas assim, a gente percebe que em alguns jogos ele se movimenta menos, né? Ele volta menos, por exemplo, para o setor ali de meio campo, mas ele está mais próximo da área, está mais próximo dos seus companheiros, está mais próximo para arrematar a bola em gol ou achar um companheiro ali como o Pedro para fazer o passe. Então é isso, Marcela. Assim, o que chama a atenção também do Flamengo, a gente pode falar isso hoje do lado positivo, em outros jogos, até olhando para essa questão também, é a maneira como o Flamengo se interessa por alguns jogos, né? Eu sei que lógico que a gente sabe que é difícil você todo jogo manter esse tipo de intensidade, mas assim, quando o Flamengo está nesse nível de atuação, e aí a gente vai falar sobre o Corinthians também,
é muito difícil de você competir. O Flamengo, em alguns momentos, olha para o adversário, baixa um pouco a intensidade, não é que não se interessa pelo jogo, mas atua de uma outra forma. Hoje o Flamengo foi aquele Flamengo que o torcedor realmente gosta de ver. Lógico que o jogo é grande, o Maracanã está lotado, o Corinthians é um adversário, né, de tradição, de peso, de camisa, isso tem uma mobilização dos jogadores, mas assim, o nível de produção que o Flamengo teve hoje, como o Zinho falou, né, na abertura, foi algo que impressiona. É a única coisa que a gente consegue explicar a derrota para o Flamengo em casa para o Central Córdoba. É isso, tem alguns jogos, Marcela, que o Flamengo não consegue produzir isso que produziu. A mobilização da equipe que às vezes acaba se perdendo. É a única explicaçãozinho para a gente olhar para alguns jogos do Flamengo e esse contra o Central Córdoba é um deles. O adversário hoje olhou para esse time do Flamengo e está assustado, hein? Todos os adversáriozinho. Se o nível Flamengo se mantiver dessa forma, não é fácil. Esse grau de exigência que o Felipe Luiz coloca os seus jogadores, né, marcar com essa intensidade já lá na frente, era uma característica do time de 2019 do Jorge Jesus, né? Por isso que ficam sempre associando a forma de trabalho do Felipe Luiz com o Jorge Jesus. Mas chama atenção, né? Você vê que o gol do Pedro, o primeiro gol do Pedro, você viu os piques que o De La Cruz deu para pressionar na marcação? Eu fiquei assim, parecia aquela formiguinha correndo, né? Ele dando bote aqui, dando bote ali, foi em cima do Hugo. O Hugo errou, falhou, né? Tentando ali dar um passe pelo meio, mas o De La Cruz forçou esse erro dele, né? Não desistiu. É um Flamengo que, querendo, com essa intensidade e a qualidade que tem, fica complicado. Em relação ao Arrascaeta, vou dar o meu pitaco aqui. O Arrascaeta, num elenco, como o Pascoal diz, incomparável. Não é assim, Pascoal? Incomparável. É isso aí. É incomparável. Mas quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo sente. Sente muito. Sente. O Flamengo não consegue achar um jogador que tem essa característica, nem próximo disso, né? Mesmo com o banco... Fica aquela pergunta, né, Fábio? Quem tem? Quem tem? Quem tem, né? Então um já tá bom, entendeu? Né, quem mais tem? Não tem? Isso, quem menos tem, então? Entendeu? Quem é que tem tudo isso? Talvez o Garro, por exemplo, é um jogador que eu acho que o Corinthians sente muita falta no Garro. Porque o Garro também é um jogador que faz diferença. E ele não estando em campo, o Corinthians se ressente disso. Mas a diferença entre eles é que... Mas eu tô querendo elogiar o Arrascaeta, Pascoal. Eu sei. Pascoal, eu tô querendo elogiar o Arrascaeta. Por isso o Pedro não joga... Pedro não joga, craque, também acho que tem que ir para a seleção, mas o Bruno Henrique faz aquela função ali, o Juninho aí, né? Não tem quem faça no Flamengo. Tem peça para reposição. Não joga o Cebolinha. O Bruno Henrique pode jogar ali, pode jogar o Luiz Araújo. No lado direito, o Gerson tá fora, vai o Plata ali. O De La Cruz, você quer, volta o Gerson para cá, empurra o outro para ali. Mas e o Arrascaeta, quando ele não joga? Estão tentando colocar o Luiz Araújo fazendo um pouquinho essa função. Mas é diferente. Não, muito diferente. Na verdade, você tem toda a razão, Zinho. Eu até falei, quem tem parecido? No futebol brasileiro não tem parecido com o Arrascaeta. Tanto que não tem, que muitos procuram um jogador desse... Porque o Arrascaeta tem uma capacidade muito grande de acelerar o jogo. Pega a bola, acelera o jogo. O Arrascaeta tem a capacidade de, quando o jogo está difícil e o Flamengo está ganhando, ele consegue pisar na bola e abaixar a adrenalina. Ele dá uma pisada na bola e deixa a rapaziada chegar para acompanhar. Então, é um jogador muito diferente. Quando ele não joga, por isso é aquela preocupação do lance do penal, né? Se ele se machucou ou não. Porque se ele se machucar, fica uma lacuna. Não tem quem cumpra isso. Claro que o Flamengo tem tanto elenco bom que é capaz de aparecer alguém com outras características para suprir essa ausência, mas nada parecido com o Georgian de Arrascaeta. Olha, quero colocar os últimos números os últimos jogos do Flamengo. E são resultados incríveis, realmente. O Felipe Luiz acerta o Flamengo de um jeito impressionante desde o ano passado. Os últimos 22 jogos oficiais disputados, um aproveitamento de 80,3%. 16 vitórias, 5 empates e uma derrota. Teve os últimos 2 jogos, né? Fora esse contra o Corinthians, foram 2 empates, mas um Flamengo jogando muito bem contra o Vasco. Léo Jardim defendeu absolutamente tudo, algo muito difícil de se repetir com outro time. E aí acaba
vai empatando com o Vasco, ainda assim é clássico, e a gente sabe que é muito diferente, né, jogar com um clássico, porque os níveis dos times acabam se equiparando, mas esse Flamengo, nessa temporada, ele vai dar muito trabalho, mas muito trabalho para os adversários. Porque ele tem uma qualidade, Marcelo, em todos os segmentos do futebol, né? Que você tem que apresentar dentro do campo, né? Porque ele tem muita qualidade individual dos jogadores, então, assim, o elenco é muito qualificado, é muito bom. Ele é muito bem treinado, né? Então a gente percebe ali todas as movimentações que o Flamengo faz, nada é por acaso ali, por mais que os jogadores tenham essa questão de criação e liberdade de criação, mas a gente percebe que tem muito treino ali, tem muita ideia de jogo, né? Nas aproximações, e tem uma vantagem numérica do seu adversário, enfim. E aí essa questão de intensidade, né? Como o jogo de hoje, por exemplo. Então você pega um time que tem qualidade individual, que tem um esquema de jogo bem adaptado ali, conectado entre os jogadores, pela comissão técnica, e a intensidade que o Flamengo produziu hoje, então isso mostra o porquê o Flamengo perde tão pouco, né? Tem uma derrota. Eu acho que assim, quando o Flamengo cai um pouco essa intensidade, aí o adversário tem um pouco mais de chances de produzir um resultado de vitória ou buscar um empate, porque assim, os jogadores têm a mesma qualidade. O sistema do Flamengo é um sistema já conectado ali, principalmente quando todos os jogadores estão à disposição. O que chama a atenção do Flamengo, seja positivo ou negativo, o que destoa na balança é a intensidade. Quando o Flamengo coloca intensidade no jogo, como fez hoje, o resultado aparece muito rápido. Quando o Flamengo abaixa a intensidade, parece que vai construir o resultado de qualquer forma dentro da minutagem de jogo, aí o adversário, como aconteceu com o Vasco, por exemplo, ou outros jogos da Libertadores, o Flamengo acaba não construindo aquilo que se espera. Mas é algo muito bem treinado de um time que tem muita qualidade individual. Pois é, e o Felipe Luiz à frente dessa equipe, há pouco tempo a gente pode falar assim, né, desde o final do ano passado, e ele conseguindo dominar absolutamente tudo. É impressionante o Felipe Luiz à frente do Flamengo, como ele consegue dominar. E outra coisa, acaba o primeiro tempo, você vê que o time do Flamengo, ele freia ali, tipo, vamos descansar um pouco, já está 3-0, a gente vai conseguir administrar essa partida, mesmo sendo Corinthians, já tem um 3-0, vocês não precisam se cansar tanto assim. Até isso ele consegue passar para os jogadores, e a tranquilidade dos jogadores eles demonstram. Então. E hoje, quando ele faz as alterações, ele consegue, a exceção feita ao Arrascaeta, que é um jogador para mim substituível, nos outros ele consegue manter o padrão. Porque o Bruno Henrique entra, vai lá de centroavante, consegue jogar, o Luiz Araújo tem boa qualidade técnica, mesmo jogando pela direita ou pela esquerda. As modificações, o Plata é um baita jogador, baita jogador. Então, as alterações que ele faz mantém o time no mesmo ritmo. Para mim, é uma diferença muito clara de comportamento entre os jogos que vinha com dificuldade, o Flamengo, esses dois últimos com empates, e esse jogo de hoje. O jogo de hoje foi a aplicação, a determinação, o cumprimento das obrigações, porque eu não acredito, isso é uma questão pessoal minha, e acho que do Zinho e do Fábio também, porque eles foram jogadores de futebol. Eu não acredito em jogador que entra em campo sem obrigação. Eu não acredito. O jogador de futebol ele tem que entrar em campo com obrigação. Claro. Olha, nós temos que marcar assim, desse jeito. Eu quero você aqui, quero você... E com obrigações. Porque se o jogador entrar de qualquer maneira, o jogo sai de qualquer maneira. Então, o jogador entra com essa função determinada, aí é que entra o Felipe Luiz, explicando para cada um o que deve ser feito, mostrando o que deve ser feito. Hoje tem muita tecnologia, os jogadores recebem no celular, que tipo de trabalho ele vai fazer, como é que ele vai marcar, de que forma que o jogador adversário joga, recebe todas as informações. Hoje, o Flamengo aplicou tudo aquilo que tinha que aplicar. Qual foi o grande... Você pode perguntar assim, mas por que o Flamengo foi tão diferente? Porque o Flamengo fez uma coisa que o Corinthians detesta. Marcou a saída de bola. Quando marca lá em cima, o Corinthians tem muita dificuldade. Os zagueiros do Corinthians são instáveis. Não conseguem sair jogando. Se eles não encontram o primeiro passe, o segundo não sai. E aí a bola não chega na frente. E o Flamengo fez o que fez na partida de hoje com brilhantismo. Pois é, e um Corinthians ainda muito desconcentrado, mas... É isso aí, nação. Gostou do vídeo? Já sabe, né? Meta, dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e... Esse jogo foi uma aula de futebol contra o Corinthians, 4-0, e a gente só sobe na história. Fizemos história e eles continuam menor do que a gente. A gente é maior do que eles. E show, se não fosse o Hugo Souza salvou o Corinthians hoje. Hoje era para ser uns 8-0. Você viu o Hugo Souza no jogo? Yuri Alberto.
Pedro deu show. Arrasca, pelo amor de Deus, parece que tá jogando com sinfonia daquele canto, jogando. É demais. Cara, tá aí o que é profissionalismo na administração. Mandou ver, o Flamengo arrasou, dominou o jogo dos 90 aos acréscimos. Os corintianos tão como hoje. Gostou do jogo? E aí? Cara, eu falei que ia ser um jogo bom, mas não achava que ia ser tanto. Eu achava que ia ser uns 3-0. É porque o time, depois da virada pro segundo tempo, ele diminuiu o jogo, já tava ganhando, diminuíram a pegada. Eu acho que por ser o Corinthians, ficaram com dó do Corinthians. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, já meta aquele like, ative o sininho e vamos compartilhar aí com a galera, com quem todo mundo gosta. Comenta o que você achou do jogo. Saudações rubro-negra.